Sicredi é patrocinado pela Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Aponta seu celular pro QR Code que tá aparecendo aí na tela e joga com responsabilidade, hein? O Corinthians foi o time que você mais jogou, né? Foi. Eu tive mais jogos na carreira. Mais jogos na carreira. Mais 100 jogos você na chega carreira. no Corinthians, você tava com quantos anos já? Uns Tava com 28. 28. 28 para 29, isso. Fico 9 anos na Europa, 28 para 29. E eu venho estrategicamente pro Corinthians, porque eu precisava jogar no Brasil por 2 motivos. Resposta própria, né? Porque eu saí muito cedo do Brasil, ninguém me conhecia e eu queria sentir o que era isso, né? No Rio Claro, né? No Rio Claro, Paulistão, 19, 20 anos, eu saí fora e vi a minha vida lá fora. E estava muito bem confortável na Europa, com salário, qualidade de vida, mas aí sozinho, queria ter uma família, estava casando, então você começa a ressignificar algumas coisas. Então eu precisava sentir isso aqui e me provar em alto nível também do Brasil. E outro, porque eu precisava abrir portas para o meu futuro. E eu sabia que vindo para um clube relevante, eu ia abrir portas para meu pós-carreira, como está sendo agora. Então, quando eu venho para o Brasil, eu já venho estrategicamente pensando também no pós-carreira. Porque eu sabia que ia chegar esse momento. Você sabia que ser alguém conhecido ia abrir portas. Basta saber usar essas portas abertas. Teve proposta de outros times na época para vir pro Corinthians ou não? Não, os caras... Tive uma época que falaram de Palmeiras, que da história do Cuca, que recebeu meu nome lá e tudo mais, mas não teve, pelo menos que eu saiba, que chegou para mim. Eu fui muito claro e direto pro meu empresário, que eu tava na França, e a gente conversando, eu falei assim, eu quero voltar pro Brasil. Ele, começamos a conversar, mas, Brasil, como foi seus números de jogos esse ano e tudo mais, e não é só assim chegar por chegar, né? Você tá vindo de fora, é uma contratação em euro, é diferente, você não é um cara conhecido, é uma posição totalmente que é difícil, assim, tem que ter muitos encaixes para funcionar. E eu falei assim, eu quero ir no Corinthians. Você que falou. Eu quero ir pro Corinthians. Sou corintiano, família corintiana, tenho um sonho de jogar no Corinthians, eu quero jogar no Corinthians. Óbvio que eu sabia que o Arana já estava sendo sondado, isso. Então, e o Corinthians tinha que aprovar também, né? Não é só chegar lá, né? Aí meu nome foi levantado na mesa do Corinthians, casou com várias situações, e aí eu acabo vindo pro Corinthians por empréstimo, né? Com um ano ali bem, assim, suado para poder provar para os caras que eles tinham que me comprar. Senão eu ia voltar pro Torino, uma situação bem crítica que eu tive que negociar lá, inclusive. E você esperava que, assim, claro, você deveria esperar o melhor, era o time do seu coração, mas, de novo, você terminou como um time que você mais jogou na carreira, assim. E hoje, quando a gente fala do seu nome, obviamente a gente lembra da sua passagem pelo Corinthians. Sim. Eu confesso que eu não conhecia o seu futebol. A gente vê futebol da Europa, às vezes no mais alto nível, né? Torino, assim, costumo ver muito. Não vê pouco. Então, assim, E hoje todo mundo sabe quem é o Danilo Avelar. Todo mundo... Virou um sobrenome. E aí o que eu queria te perguntar com relação também a particularidades do Corinthians. Já existia a Arena, então assim... Aquilo ali, meu time, eu fui lá quando mandou alguns jogos, o Santos mandou lá, puta, estádio delicioso de ver jogo, uma atmosfera do cacete. Absurdo. É legal pra cara, pra mim é o meu estádio favorito aqui da cidade de São Paulo. Todo o carinho que eu tenho pelo Pacaembu, pelo Morumbi, quando eu fui lá, eu achei diferente pra caramba. O que é essa torcida? O que é essa sensação de vestir a camisa do Corinthians, de representar um time que você já torcia, Sim. Uma torcida que é reconhecida como talvez a mais forte do futebol brasileiro, em termos de paixão? Basta ver o que os caras fizeram no Mineirão aí, quarta, velho. Pois é. Como é que é isso? Cara, eu sinceramente, se eu fosse apostar antes de vir, eu não imaginaria que ia acontecer tudo isso. E eu confesso que eu não digo nem por número de jogos e tudo, mas é o que você falou, é o sobrenome. Eu tive que sair do Corinthians para entender a importância que foi o Corinthians na minha vida. Porque quando você tá lá, e eu nunca esqueço, quando eu chego, eu falo para todo mundo, quando eu cheguei no Corinthians no primeiro dia, o Andrés, que era o presidente, ele pegou na minha mão e falou assim, bem-vindo, aqui é um foguete, para cima e para baixo, não tem meio termo. Aquele jeitão dele de ser. Ele já mandou isso. Aquele jeitão dele de ser. É um foguete, pra cima e pra baixo. Não tem meio termo. E é nóis, vai Corinthians, mano. Fumando um cigarro. Falei, agora o bicho pegou. E você consegue ver o Andrés falando isso. Eu ele falando isso, assim. Então, eu falei, caraca. E aí, a gente... Lógico, você tá ali dentro...
Quando eu joguei, o primeiro jogo foi contra o Grêmio, um amistoso. Eu cheguei amistoso contra o Grêmio, que eu fui no estádio do Corinthians que eu vejo aquela dimensão. A camisa, a torcida, aquele impacto, o poropopó, o cântico. Cara, eu falei, meu Deus, isso aqui é muito doido. E a memória que eu tenho desse jogo não é do jogo. Na verdade, é eu dando um chapéu no Ramiro, que era baixinho, né? Até zoei ele depois. E a torcida. Então, impactou muito. E eu sempre fui torcedor. Só que assim, morava no Paraná, eu não conseguia vir pra capital, era 10 horas, não dava. Eu não acompanhei o Corinthians de estádio. Acompanhei de televisão, a distância. Eu não tive essa proximidade de sentir a adrenalina do estádio. E depois você entra no futebol, você perde a paixão de torcedor. Vira um trabalho realmente, assim, vira um emprego mesmo, né? Quando você vê o Corinthians que é realmente pra cima e pra baixo, no ônus e no bônus, pra mais e pra menos, um negocinho vira aquilo ali, e o que era grandão vira mais ainda, que você perde o controle, você fala assim, fodeu, aqui o bicho pega. E eu senti os dois lados da moeda, do muito ruim e do extremamente muito bom. E os dois lados, você vive num caos. Positivamente e negativamente. E isso eu nunca tinha sentido na minha vida. E Sair na rua e alguém... Não tem que fazer. Sair no posto não dá. Eu cheguei... Quando eu tava morando no Tatuapé, no prédio. Então ali, o que era a rotina? Na boa e na ruim. Primeiro era o porteiro. E aí, mano, vamos ganhar? E ganhava. E aí, mano, dá uma camiseta pra nós lá, né? Tá ligado, né? Aqui é Corinthians. Eu começava aí, todo dia. Subia no prédio. Então, o pessoal sabe que mora lá. Todo dia uma criancinha bate na porta da campanha. Eu tinha uma foto, eu fiz a foto. Aí camiseta, dá-lhe camiseta, dá-lhe camiseta, dá-lhe camiseta, dá-lhe camiseta. Aí você vai fazer um churrasquinho na sacada de casa. Aí já começa os lasers da molecada, olhando. Aí você começa a se sentir, ter uma sensação de sempre estar sendo vigiado. E aí você começa a ficar ruim. Ah, isso não tem como. Aí você vai no restaurante, até hoje, todo jogador sabe quando tem alguém dando miguezinho, tirando fotinha de canto, fingindo estar no telefone para tirar foto. O jogador sabe. E só que você respeita, só que você começa a não ficar confortável. Sabe aquele senso de assim, tô te observando? E a gente sabe que quando você vê alguém famoso, você fica vendo a pessoa assim, admirando, né? Só que, cara, e a pessoa como... Ela sabe que você tá vendo, só que ela já não tá mais segura, não tá mais assim, não sei... Então você não se sente bem. Aí você começa a evitar fazer coisas. Sai no restaurante, sai num shopping, não vou abastecer no posto, não vou de carro, não vou isso, aquilo. E você começa a viver num mundo mais blindado. Se tá no momento ruim e junta com isso e que você não tá no mental bom, você vai performar? Você não vai. Aí você pega a torcida te ameaçando, cantando, junta com tudo, você vai performar? Não vai. Então, o Corinthians ele também proporciona situações psicológicas que eles falam, não é qualquer um que joga no Corinthians. E literalmente, a gente viu vários caras muito bons que não deu certo no Corinthians. O William, recentemente. Exato. Olha que exemplo. Prata da casa. Olha que exemplo. Casa, mano. Não conseguiu jogar, velho. Olha que exemplo. Saiu ameaçado. Então, não é fácil. Ali você tem que ter um mental muito acima da tua qualidade. Porque a torcida fala, a gente não exige craque, exige garra, exige vontade, entrega. É isso que o corintiano exige. Eu entendi isso muito bem. E eu me dedicava. Eu sabia que eu não ia ser o mais craque, eu não sabia que eu ia ser o cara mais habilidoso, talvez nem o titular absoluto. E eu fui titular, fui capitão, fui líder, fui gestor de ambiente ali, soube lidar com crises, com críticas, com elogios, fui campeão, fui melhor lateral. Então, e em nenhum momento eu fui craque. Se você for falar hoje na história dos laterais, sei lá, talvez na última lista eu esteja. Mas eu tive a minha representatividade, porque eu entendi o que é ser corintiano. Eu entendi o que é jogar no Corinthians. Eu entendi como agradar a torcida, como ganhar meu espaço e como ganhar o título. E isso eu acho que é uma virtude do jogador saber onde ele está. Não é só bater no peito e falar assim, eu sou craque, eu tô aqui, ganho 1 milhão e é isso, tudo certo. Não é só isso. Pelo menos no Corinthians não. E a fase boa? Como é viver a fase boa? Aí você estufa o peito. Aí vai grandão pro shopping. Vai grandão pro shopping, ganha brinde, ganha presente, todo mundo mandando kit em casa. Mas, assim, na verdade, assim, não dá pra ter noção, de verdade. Não dá pro jogador ter noção da grandeza que é enquanto ele está. Porque é muito barulhento, assim. Muito caos, só de fora. Só de fora. E quando eu saí pro América Mineiro, eu comecei a perceber, falei, caraca, olha isso, que as pessoas nem sabem que eu joguei na América Mineiro, eu lembro do Danilo do Corinthians. Hoje, que faz 2 anos que eu parei de jogar, as pessoas tiram mais foto comigo hoje
do que antes. Porque hoje também eu tô em vários lugares. Vou em farmácia, vou em restaurante, vou na padaria, eu vou em qualquer lugar, no correio, coisa que antes eu não fazia. Porque não dava para fazer. Por tempo e por questões de privacidade. Então as pessoas ficam até assim, é sério mesmo que você tá aqui? Você tá aqui hoje eu fiquei no correio, eu enviei 16 pacotes do nosso produto no correio. Tô lá no correio, na fila assim, ó, filona mesmo, de boa assim. E as pessoas falam, não é possível que tenha alguém aqui assim. Só que é tão simples e para mim é tão liberto mental que eu falo, cara, eu consigo fazer isso de boa. E tá tudo certo alguém vir conversar e tudo mais. Então isso é muito legal.